Nesta Sexta-feira Santa, nós queremos ter alguns breves minutos de conversa, de pensarmos um pouco sobre este dia, normalmente, um dia em que pensamos mais no silêncio, na introspecção, também nos símbolos de cores mais escuras, como o nosso pano do altar, com as cruzes. Eu tenho aqui em minhas mãos esta coroa de espinhos, que nos lembra de uma forma muito direta da coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus Cristo. Eu também tenho aqui comigo um dos maiores símbolos da fé cristã, que sempre deve nos fazer lembrar desse momento de Jesus, que foi levado à cruz, que passou por este momento, e também o significado desse ato que mudou o curso da vida do ser humano. Quero convidar para que pensemos, primeiramente, ouvindo de 3 textos bíblicos breves. O primeiro deles, lá do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde Jesus já falava antes desse acontecimento, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua própria vida para salvar muitas pessoas. Adiante no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 15, nós lemos: Pilatos falou outra vez com o povo e ele perguntou: O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de Rei dos Judeus? As pessoas gritaram: Crucifica! Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifica! Crucifica! Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. E algumas décadas mais tarde, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos cristãos lá na cidade de Roma, onde ele diz, no capítulo 3, que é a palavra bíblica, a palavra de Deus para todos nós. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio, a forma de as pessoas receberem o perdão de Deus dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele mesmo, Deus, é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo na cruz, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. E logo em seguida, também o apóstolo Paulo diz: Mas Deus nos mostrou quanto nos ama, pois Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Queridos irmãos e irmãs, nesse Cristo Jesus,
Nós, de fato, vivemos como humanidade depois da boa criação de Deus, conforme Gênesis, vivemos uma realidade da queda, ou seja, Adão e Eva pecaram, entrou o pecado no mundo e o nosso relacionamento com Deus, também conosco mesmos e com os outros, ficou manchado, ficou danificado. E a morte de Cristo, então, ela é para restabelecer a relação com Deus, conosco mesmos e com as outras pessoas, com o nosso próximo. Cristo viveu em amor, buscando a verdade, a justiça, e isso pode gerar sofrimentos. Para si mesmo pode gerar um alto preço. Jesus sabia desse preço, aceitou que isso acontecesse e para que o propósito de Deus, o Pai, se realizasse, de perdoar, justificar e salvar muitas pessoas, ele cumpriu essa missão, essa tarefa aqui na Terra. 3 palavrinhas importantes para lembrarmos o que significa que Jesus morreu na cruz por nós. Ele fez justiça por nós. Não existe paz, não existe tranquilidade sem justiça. Nós não conseguimos fazer justiça perante Deus, somos falhos e imperfeitos. Só Ele pôde fazer isso. Pela fé nele, nós ganhamos esse benefício. Em segundo lugar, Jesus foi solidário conosco, a nossa condição humana, nossa fraqueza, miséria humana. Ele sabe o que a gente experimenta na vida, o que você e eu, nós passamos durante a nossa história. Ele se solidariza conosco. Ele até sofre junto conosco muitas vezes. E em terceiro, Jesus também é um exemplo de humildade, de serviço, de cuidado, de preocupação também com o próximo. Ele fez justiça, ele foi solidário e ele foi o grande e maior exemplo. São 3, entre outros, que poderíamos mencionar também. Quero encerrar essa reflexão na Sexta-feira Santa dizendo que essa morte de Cristo e o que nós vamos celebrar no domingo, naquele grande dia da Páscoa, nos livra do poder do pecado. Não somos escravos, mesmo que o pecado continue rondando a nossa vida, querendo sempre nos levar a fazer escolhas ruins. Mas não somos mais escravos, pela graça de Jesus. Ele nos livra da morte eterna e Ele então nos dá também uma paz de sabermos que tudo foi feito por Ele. Sim, ainda sofremos nesta vida, mas sabemos que Ele fez tudo por nós. Que possamos nos preparar, especialmente com humildade, reconhecendo que nós também fizemos parte, como seres humanos, daquilo que aconteceu com Jesus lá em Jerusalém, naquela Sexta-feira Santa, para que domingo possamos celebrar o grande acontecimento. Deixamos esta música, este hino, como também convite à reflexão sobre essa obra do querido, amado Jesus Cristo, Filho do nosso Deus eterno, o nosso Salvador.